sou Giliane Bianca, sou psicóloga de formação e aromaterapeuta. E nesse vídeo eu vou falar do basicão da aromaterapia. Aquele vídeo para você conhecer o que é essa terapia final, o que são os óleos essenciais, como eles atuam no nosso corpo, para que eles servem, como que eles devem ser utilizados. Então, se você tem interesse em aprender mais sobre isso, me acompanha aqui. Se você está me vendo do YouTube, já aproveita, já se inscreve no canal. Também vou adorar ver seu comentário aqui em relação a esses assuntos, tirar suas dúvidas. Então, primeiramente, eu vou falar sobre o que são os óleos essenciais afinal. Eu vejo que muitas pessoas acabam se interessando pela aromaterapia, acabam ouvindo falar sobre o benefício de alguns óleos essenciais e muitas delas acabam fazendo tratamentos equivocados, acabam utilizando óleos de maneiras equivocadas e muitas vezes acabam utilizando até mesmo essências, utilizando outros produtos que muitas vezes são vendidos no mercado como se fossem óleos essenciais, mas que não tem absolutamente nada de terapêutico. Então, quando a gente fala de aromaterapia, a primeira coisa é saber identificar o que é um óleo essencial verdadeiro. Então, os óleos essenciais nada mais são do que extratos 100% naturais extraídos de plantas aromáticas, principalmente através de um processo chamado destilação, mas também essa extração pode acontecer por vários outros processos. Então, quando a gente está falando de um óleo essencial, a gente está falando de um extrato que é extremamente concentrado, extremamente rico quimicamente e que nada mais é do que pura planta líquida, concentrada, com suas propriedades químicas muito preservadas, suas propriedades energéticas, vibracionais muito preservadas. Então a gente está falando de muita energia vital, de muita energia herbal. Para extrair um óleo essencial, um pouquinho de óleo essencial, às vezes a gente precisa de um volume muito grande de planta, a depender da planta, centenas de quilos de uma determinada planta para fazer 1 litro de óleo essencial. Então, é muita energia, é muita química das plantas concentrada num produtinho, no qual uma gotinha já faz muita diferença por toda essa riqueza química e energética que eu mencionei aqui para vocês. Então, o primeiro ponto é entender essa riqueza, entender essa concentração extrema para que a gente possa fazer um uso respeitoso. E é muito importante saber identificar se esse produto é um produto puro, de fato extraído dessas plantas, como eu estou falando aqui para vocês, ou se esse produto é uma essência sintética que foi produzida por um laboratório de maneira artificial e que, nesse caso, se for uma essência sintética, pode esquecer todas as propriedades terapêuticas. Porque os óleos essenciais, eles agem em sinergia. Isso significa que os centenas de compostos químicos que fazem parte da composição de um óleo essencial precisam estar ali interagindo entre si para que quando ele chegue no nosso organismo, seja através da inalação, seja através do uso tópico, que ele faça esses efeitos a partir desse equilíbrio de compostos químicos. Já a essência sintética, ela tem normalmente um ou dois desses compostos feitos em laboratório. Então você pensa comigo, uma planta na natureza, ela enfrenta um solo com determinadas características. Ela cresce nesse solo, ela toma sol, ela toma chuva, ela toma vento, ela enfrenta intempéries que a tornam mais forte. Essas intempéries que a planta enfrenta fazem com que ela produza óleos essenciais que têm na natureza a função de se defender de predadores, de atrair polinizadores, de fazer a planta sobreviver em todas essas condições específicas. Então, uma essência que foi feita de maneira sintética no laboratório não passou por nada disso. Não tem essa sabedoria que a planta carrega, não tem essa história de vida que a planta carrega e que imprime nos seus compostos químicos para sobreviver, para resistir, para trazer vitalidade para a própria planta. E essa vitalidade é transferida para a gente nos óleos essenciais. Então a essência sintética nada mais é do que um ou dois componentes que ali é sintetizada e que não tem ação terapêutica.
Normalmente essas essências são produzidas apenas com finalidades aromáticas e normalmente são muito mal feitas, inclusive, dá para perceber a artificialidade delas quando a gente treina o nosso nariz para isso, porque também tem isso, normalmente as pessoas não têm muita educação olfativa, a gente não fala muito sobre qualidade dos cheiros, a gente vai se condicionando ao longo da vida e vai significando o que é um aroma bom, o que é um aroma ruim. Isso vai depender da experiência que a gente teve com aquele aroma, se remete a uma lembrança boa ou não. Mas normalmente de cara, assim, logo de início, a gente não sabe identificar se é um aroma extremamente puro, natural, ou se é uma coisa falsa, se é uma coisa sintética. Mas com o tempo, isso é uma coisa que a aromaterapia vai despertando na gente. Essa capacidade de afinar o nosso olfato e de ir percebendo aos poucos. É óbvio que isso não é o suficiente para a gente identificar se um óleo essencial é de fato puríssimo ou não, mas um dos elementos é sim, de verdade, a gente doutrinar o nosso aroma, a gente educar, essa é a palavra, educar o nosso nariz para que ele seja capaz de reconhecer um aroma terapêutico. Mas depois vocês vão ver que existem outros fatores que precisam ser levados em consideração na identificação de um óleo essencial verdadeiro. Um exemplo de um outro fator que precisa ser levado em consideração é o rótulo. O rótulo precisa vir muito bem especificado, precisa conter no rótulo o local onde a planta nasceu, onde ela foi extraída, o método de extração, precisa ter o nome científico da planta, porque existem diversas variações regionais em relação à nomenclatura. Então, uma planta que tem um nome aqui, em outra região pode ter um nome completamente diferente. E se não tiver o nome científico no rótulo, você não vai saber que aquela planta é aquela planta. Você pode estar comprando gato por lebre. Enfim, existem algumas especificações, né, que precisam ser levadas em consideração. Mas, a princípio, é importante vocês saberem que os óleos essenciais são extratos naturais e que eles são completamente diferentes do ponto de vista químico, do ponto de vista terapêutico, em relação às essências. As essências não são terapêuticas. Normalmente você vê que as essências que são vendidas por aí, sintéticas, elas têm, às vezes tem um preço tudo igual. Se você for comprar um óleo essencial e você vê que a coleção inteira, que todas as plantas têm o mesmo preço, você já pode desconfiar completamente. Porque os óleos essenciais, essa é uma outra característica que acaba aparecendo, os óleos essenciais, a depender da planta, cada uma vai ter um preço diferente. Porque cada um exige recursos diferentes para que a extração aconteça da melhor maneira. Então, uma casca de um cítrico vai sofrer um processo de prensagem completamente diferente de uma flor, que vai precisar muitas vezes ser destilada de uma forma mais delicada. Enfim, e as próprias plantas têm concentrações diferentes de substâncias aromáticas voláteis. Então, muitas vezes uma determinada planta precisa de centenas de quilos, quase tonelada, para produzir 1 litro de óleo essencial. Outras plantas com alguns quilos você já consegue extrair. Então essa diferença da quantidade de matéria-prima e do método de extração faz com que cada planta, cada óleo essencial tenha um preço diferente. Então isso ajuda a diferenciar também. Se você vê que o preço é tudo igual, muito provavelmente se trata de uma essência sintética. Então é importante prestar atenção nisso. Nas casas de produtos naturais, muitas vezes as essências sintéticas ficam perto dos óleos essenciais. E é muito importante essa identificação, tá? As essências sintéticas, elas são potencialmente alergênicas, elas causam reações adversas. Então essa diferenciação é muito, muito, muito importante para colocar o pezinho na água na aromaterapia, para começo de conversa mesmo. É muito importante. E já falei um pouco sobre o que são os óleos essenciais e agora sim trazendo um pouco para vocês o que é a aromaterapia, né? A aromaterapia é o uso terapêutico desses óleos essenciais, tanto para tratar questões físicas, questões emocionais e também equilibrar o nosso campo energético, a nossa energia. Então, é uma terapia que atua nos 3 níveis do ser humano. Influencia na nossa fisiologia, influencia nas nossas emoções, porque existe uma ligação direta do olfato com o nosso cérebro límbico, e essa ligação influencia diretamente nas nossas emoções, então é muito útil utilizar a aromaterapia como terapia complementar para o tratamento de questões emocionais. É uma terapia que ajuda muito no suporte emocional.
pela capacidade que ela tem de alterar estados emocionais de maneira muito rápida por conta dessa ligação direta do aroma com o cérebro, tá? Uma pergunta que eu recebo muito nos meus conteúdos, quando eu posto alguma coisa no Instagram, principalmente, ou aqui mesmo no YouTube, as pessoas sempre perguntam como utilizar os óleos essenciais. Beleza, a pessoa fala, beleza, eu entendi que isso aqui é muito legal, é muito poderoso, mas eu quero saber como que faz, né, para colher esses benefícios. Como que eu posso utilizar? E aí eu preciso dizer que existem muitas formas de uso, muitas mesmo, e é quase que infinita as possibilidades de uso, porque a criatividade do terapeuta também conta na indicação das formas de uso, mas vou trazer aqui para vocês as mais clássicas, as mais comuns e que são muito importantes para um uso no dia a dia, né? Porque nem sempre a gente vai parar e fazer um tratamento. Muitas vezes isso é muito benéfico, se a gente tiver a oportunidade de fazer, vale muito a pena. Mas muitas vezes a gente vai utilizar uma terapia mais no nosso dia a dia, de uma forma mais integrada com o nosso cotidiano. Isso também é muito válido. Então é legal a gente saber formas de uso mais simples, né, que podem ser introduzidas na nossa rotina. Então, a primeira delas, a forma mais segura e muito eficaz de uso dos óleos essenciais, por se tratar de substâncias extremamente aromáticas e terapêuticas, a forma de uso mais comum na aromaterapia é a inalação. E a inalação pode acontecer de diversas formas. Você pode utilizar o apoio de um difusor pessoal, como eu tenho aqui, como esse aqui, que até abre, e você pode colocar uma gotinha de óleo essencial, pode substituir esse filtro por algodão, que é até melhor, que retém mais o aroma. E aí, nesse caso, uma gotinha de óleo essencial vai ser o suficiente para um dia inteiro. Uma só. Não precisa repor. É suficiente para 24 horas. Então, essa é uma forma que dá para incluir tranquilamente no nosso dia a dia. Existem outras formas de inalação também. A gente pode utilizar o apoio de um difusor de ambientes, que normalmente são vendidos por marcas especializadas que trabalham com aromaterapia. É importante também diferenciar, trazer para vocês que existem difusores de farmácia, que na verdade não são difusores, umidificadores na verdade, que são vendidos em farmácias e que muita gente acaba colocando óleos essenciais nesses e não tem serventia. Os difusores de ambiente, eles precisam ter uma estrutura própria para suportar óleo, senão com muito pouco tempo de uso eles acabam queimando. Então não pode ser o de farmácia, tem que ser o ultrassônico específico para aromaterapia, que você encontra nas marcas especializadas que trabalham com aromaterapia, tá? Então não joguem dinheiro fora com o da farmácia, senão vocês vão queimar o umidificador de vocês. E existe também aquele de tomada, que é uma loucinha que você encaixa na tomada, pinga algumas gotinhas, um pouquinho de água, e aí aquilo aquece um pouco, né? E esse calor ajuda as moléculas a se difundirem no ambiente, e aí você acaba inalando aquele óleo, isso acaba aromatizando o ambiente que você se encontra. Isso é ótimo para tratar questões respiratórias, ou então para auxiliar no sono, colocar numa tomada perto da cama e utilizar óleos essenciais que tenham efeitos relaxantes, calmantes, ansiolíticos, que ajudam na indução do sono, isso também vai ajudar. Ou então também pode ser utilizado para óleos essenciais que ajudam a repelir insetos. Enfim, o óleo essencial que você vai escolher vai depender totalmente da intenção que você tem com aquele uso. Então, para inalação existem essas 3 formas mais clássicas. Alguns óleos essenciais podem simplesmente ser pingados nas mãos e inalados, mas tenham muito cuidado se forem fazer isso, porque alguns óleos essenciais não podem ser colocados diretamente na pele, mesmo que em pequenas quantidades, que tem um potencial dermocáustico, que pode até acabar agredindo um pouco a pele. Então não façam isso se vocês não tiverem o conhecimento de que aquele óleo essencial é seguro para ser utilizado dessa forma, tá?
Outra forma de uso que também é clássica, além da inalação, é o uso tópico. E o uso tópico pode acontecer de diversas maneiras. E é sempre importante diluir o óleo essencial para que ele seja aplicado na pele. Se a gente estiver tratando de pequenas áreas, muito pequenininhas, alguns óleos podem ser até colocados diretamente, sim, em pequenas áreas. Mas depende totalmente do óleo essencial, então é preciso ter um conhecimento mais aprofundado também para saber quais são esses óleos. Mas a princípio vamos falar da diluição, né, que é o uso mais seguro, mais clássico para a pele. Então, além dessa questão que eu mencionei sobre a ligação do nosso olfato com o nosso cérebro límbico, existem também outras vias pelas quais os óleos essenciais atuam no nosso corpo. E a via cutânea é uma dessas vias. Quando a gente dilui um óleo essencial num outro óleo, um óleo vegetal, um óleo graxo, um óleo gorduroso, porque o óleo essencial ele não é gorduroso, ele tem uma formação completamente diferente desses óleos que a gente conhece, ele é volátil. Então, quando a gente mistura um óleo essencial, que é volátil, que é mais leve, mais fluido, com um óleo vegetal e faz essa diluição, esse óleo vegetal que é mais gorduroso ajuda a carregar as moléculas dos óleos essenciais para dentro da pele e transporta os compostos químicos dos óleos essenciais até a nossa corrente sanguínea. Então, os óleos essenciais, quando aplicados topicamente, diluídos da maneira correta, vão agir como medicamentos, porque as substâncias, os compostos químicos vão chegar até a nossa corrente sanguínea. Então, essa é uma forma de uso muito clássica e vai depender muito da sua intenção. Você pode usar. Existem vários usos, né? Várias intenções para uso tópico, tratamentos estéticos para pele, tratar linhas de expressão, tratar manchas, amenizar, né, linhas de expressão, ajudar em cicatrização de pequenos ferimentos, pequenas queimaduras, tratar dores articulares, dores musculares. Massagem. A massagem é uma forma de uso muito clássica da aromaterapia, porque além de você estar aplicando na pele a fricção das mãos com o corpo, esse calor que é produzido através da fricção das mãos com o corpo, ajuda os óleos essenciais a penetrarem ainda mais e caírem com mais eficiência ainda na corrente sanguínea. Fora que normalmente quando a gente está falando de massagem, a gente está falando de utilizar os óleos essenciais numa extensão maior do nosso corpo. Isso acaba fazendo com que a gente fique realmente mais inebriado com a energia daquela planta, faz com que a gente consiga sentir melhor os efeitos. E quando isso acontece, quando a gente recebe a massagem com algum óleo essencial ou com alguma combinação de alguns óleos essenciais que tenham sido bem avaliados, bem indicados para o momento que a gente está vivendo, para a nossa personalidade, que tem uma indicação certeira, além disso, a inalação desse óleo vai agir no nosso cérebro, vai afetar nas nossas emoções, vai desbloquear questões que são referentes ao nosso momento. Então, é uma forma de uso muito, muito, muito interessante também. E muito poderosa, tanto do ponto de vista físico, de tratamento de dores, quanto do ponto de vista emocional, de dar um suporte, de trazer um continente para determinadas emoções, para determinados estados psíquicos. Então também é muito poderoso. Existem algumas formas um pouco mais criativas também de uso de óleos essenciais e que acabam implicando em inalação. Uma que eu gosto muito, uma das minhas formas favoritas, é o travesseiro aromático, que é você pingar 1 a 2 gotas de óleo essencial no seu travesseiro, dependendo da intenção que você quer trabalhar com aquele óleo essencial, a depender da emoção que você quer trabalhar, enfim. Porque tem uma característica super interessante no nosso sono, que quando a gente dorme, a gente entra em estado alfa. E a nossa frequência cerebral é modificada, isso faz com que o efeito dos óleos essenciais no nosso cérebro seja ainda mais profunda. Então, mesmo que a gente não esteja tão consciente de estar sentindo ali o aroma por todo o tempo que ele está ali disponível pra gente, porque a gente vai estar dormindo, isso não significa que o óleo essencial não vai estar agindo no nosso cérebro, não vai estar trabalhando profundamente as nossas emoções. Pelo contrário, vai existir um trabalho profundo da planta atravessando as barreiras da consciência, entrando pelo nosso subconsciente adentro. Então é uma forma super legal também
Existem plantas que facilitam sonhos, que facilitam comunicação com o mundo inconsciente, ou que ajudam a induzir um sono mais tranquilo, ajuda como terapia complementar na insônia, ajuda a relaxar, enfim, evitar momentos de ansiedade que precedem o sono. Então é uma terapia bem interessante também, uma forma de uso bem legal, utilizar no travesseiro. Existem outros, como por exemplo o banho aromático, que você pode fazer um preparado de óleos essenciais e tomar um banho, se você tiver uma banheira, ficar imersa naqueles óleos é super benéfico também. Enfim, as formas de uso são gigantes. O escalda-pés também é uma forma excelente, porque um dos ingredientes do escalda-pés é o sal. Então, além da penetração dos óleos essenciais no nosso pé, que é super poroso, então cai na corrente sanguínea de forma muito eficiente os compostos dos óleos essenciais quando a gente faz um escalda-pé. Além disso, o sal, que é um ingrediente presente no escalda-pés normalmente, ajuda a fazer uma desintoxicação e um reequilíbrio do magnetismo do nosso corpo. Então é uma terapia muito, muito interessante o escalda-pés também, que permite momentos de autocuidado e momentos de tratamento de dores articulares, de inchaços, que também é tratado com muita eficiência e que é muito potencializado com o acréscimo de óleos essenciais que sejam bem indicados. Porque também tem isso, não adianta atacar os óleos essenciais que você tem, que você comprou. Se você não conhece muito bem aquela planta, o primeiro passo é parar, conhecer, estudar, saber as propriedades, para fazer indicações cada vez mais certeiras, cada vez mais assertivas e com intenção, porque isso faz toda a diferença na aromaterapia. Você saber para que você está utilizando um determinado óleo essencial. Não perder isso de vista. Isso é importante porque isso ajuda a trazer consciência do processo, ajuda a trazer consciência do porquê que você está precisando tratar aquilo, o que está por trás. Então, é uma terapia que ajuda não só a tratar os sintomas, mas também ajuda a ampliar a conscientização com relação à origem dos problemas. E isso é super importante. Outro ponto muito, muito importante é com relação aos cuidados necessários na utilização da aromaterapia. Isso também é uma pergunta que eu recebo muito. A gente já falou aqui de alguns cuidados, né? Então a gente precisa se atentar à pureza dos óleos essenciais, né? A qualidade dos óleos essenciais, se eles são verdadeiros ou se eles são sintéticos. Essa diferenciação é o primeiro cuidado. A gente também precisa ter cuidado com relação à diluição, porque, como eu já mencionei aqui, nem sempre a gente pode utilizar óleos essenciais diretamente na pele, a gente precisa diluir. Então, para um uso correto da aromaterapia, a gente precisa conhecer a arte das diluições. Existem doses, existem porcentagens que são indicadas para cada caso. Por exemplo, áreas sensíveis, áreas de alta absorção, como por exemplo mucosas, couro cabeludo, face, é uma porcentagem de diluição indicada. Normalmente são áreas que a gente utiliza diluições maiores, a gente utiliza uma concentração menor de óleos essenciais. Já para áreas de pequena absorção, como por exemplo, se a gente for usar os óleos essenciais para fazer uma massagem nas costas. As nossas costas são uma parte do nosso corpo super difícil, de difícil absorção de óleos essenciais. Então a concentração indicada já é um pouco maior. Nem tanto, porque como eu falei, a massagem também facilita muito, né, a entrada dos óleos essenciais na corrente sanguínea. Mas vão existir variações, né, dessas doses para diluir o óleo essencial no óleo vegetal. Então é super importante se atentar a essas diluições. Um aromaterapeuta de verdade, alguém que utiliza a aromaterapia para tratar a si mesma ou para cuidar de alguém, para ajudar alguém, precisa entender minimamente de diluição. É o básico para você saber o que você está fazendo e para você ajudar de fato, tá? Gestantes têm a diluição recomendada é ainda maior, porque existe toda uma sensibilidade olfativa e uma reação do corpo que é mais facilitada durante a gestação, então as doses são menores. Existem óleos essenciais que são contraindicados no período da gestação, então se for utilizar com gestantes, o cuidado é redobrado. Crianças, a mesma coisa. Um outro cuidado que a gente precisa tomar com relação à aromaterapia é o uso em crianças. Existem óleos essenciais que só podem ser
apresentado para criança a partir dos 4 anos de idade. Existem óleos essenciais que é proibido para os bebês, enfim, alguns óleos são permitidos para os bebês com formas de uso muito específicas. Enfim, esses são alguns cuidados. Outros cuidados clássicos que a gente precisa ter com a aromaterapia, esses são assim os mais clássicos, os mais importantes que eu preciso mencionar aqui. Um deles é com relação ao uso direto na pele. Preciso dizer para vocês que existem óleos essenciais que têm furano coumarina na composição, são principalmente cítricos. E essa substância, esse composto, faz com que, se a pele for apresentada à luz solar com esse óleo essencial, ela pode ser manchada. Então, um dos cuidados mais importantes, mais clássicos de se mencionar, é o cuidado na exposição ao sol, se for utilizar algum óleo essencial que tem furano coumarina na composição. Outro cuidado clássico são os dermocáusticos, que eu até já mencionei aqui para vocês. Alguns óleos essenciais, principalmente as canelas, os tomilhos, eles são dermocáusticos, eles têm um efeito agressivo na pele. Eles só devem ser utilizados tendo um conhecimento mais aprofundado de aromaterapia, porque vai ter peculiaridades com relação à diluição e vai ter formas de uso que são mais indicadas, tá? Uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês é com relação à escolha da forma de uso. Isso também é um cuidado que a gente deve ter em aromaterapia. A escolha da forma de uso deve estar conectada à intenção que a gente tem com aquele tratamento, a intenção que a gente tem com aquele uso. Normalmente, quando a gente usa aromaterapia para tratar questões mais sutis, questões mais ligadas ao campo das emoções, mais ligadas ao campo da vibração energética do nosso corpo, a via mais recomendada é a via da inalação, porque a gente está falando de acessar o nosso cérebro límbico e todas as funções que estão ligadas ao cérebro límbico. Então a inalação vai ser mais indicado para esse caso. Se a gente está falando de tratar dores, de tratar ferimentos, obviamente, o uso mais indicado vai ser o uso tópico, porque aí a gente está falando da necessidade de trazer os compostos para a nossa corrente sanguínea, estimular determinadas áreas, levar substâncias para determinadas áreas específicas, por exemplo, um óleo essencial que tem uma ação anti-inflamatória e vai ser aplicada numa área articular, enfim, então essa é uma outra delicadeza que a gente precisa ter com relação às formas de uso. Com relação às diluições dos óleos essenciais, é importante a gente conhecer os outros óleos, que são os óleos vegetais. Os óleos vegetais, eles têm uma composição química completamente diferente dos óleos essenciais. Eles não são aromáticos, eles têm uma característica mais gordurosa. E a gente precisa conhecer esses óleos vegetais porque eles, por si só, também têm propriedades terapêuticas. Existem vários óleos vegetais que podem ser utilizados junto de óleos essenciais. Como, por exemplo, óleo de semente de uva é um clássico, óleo de semente de girassol, tem óleo de jojoba, tem óleo de abacate, maracujá, andiroba. A lista de opções é muito grande e é importante conhecer um pouquinho sobre esses óleos para que a gente possa fazer uma boa escolha de qual desses óleos vai servir como base para a gente fazer as nossas misturas, as nossas diluições em aromaterapia. Então é importante conhecer um pouco, a gente chama isso em aromaterapia de veículos carreadores, porque esses óleos vegetais são os óleos que ajudam a carregar os óleos essenciais para a corrente sanguínea, aí tem esse nome, carreadores. E os óleos vegetais os óleos essenciais vão ser diluídos nesses óleos vegetais, seguindo indicações precisas, né, terapêuticas. E é preciso a gente conhecer essas diluições para que a gente faça essas diluições, essas diluições, esses usos da maneira correta, da maneira mais segura. Outra opção de veículo carreador é o álcool de cereais. Tem gente que por algum motivo prefere a utilização da aromaterapia em forma de spray do que em forma de óleo na pele. E é totalmente possível utilizar também. Os sprays costumam cair muito bem para tratar questões vibracionais, questões mais sutis, e eles podem ser aplicados no nosso campo áurico, eles podem ser utilizados para inalação, também podem ser utilizados para aromatizar ambientes. É muito legal
por exemplo, fazer uma água de lençol, uma diluição em álcool de cereal juntamente com água, uma água bem pura, que possa ser borrifado nos lençóis ou nas cortinas para aromatizar o ambiente, enfim. E aí essa composição desses óleos que você vai utilizar vai depender totalmente aí da sua intenção que você tem, enfim, porque os óleos essenciais vão te oferecer uma gama de possibilidades terapêuticas muito grandes, que vão desde o calmante, afrodisíaco, ansiolítico, estimulante, enfim. Então, vai também de você conhecer um pouquinho da ampla gama de possibilidades terapêuticas que os óleos essenciais te apresentam, para fazer essas formas de uso serem mais certeiras para sua intenção. No mais, é importante eu ressaltar que para que você se cuide com segurança, cuide de outras pessoas, cuide da sua família com segurança utilizando os óleos essenciais, é importante esse aprofundamento nesse conhecimento dessas plantas, porque existem cuidados, existem algumas contraindicações, existem precisões nas indicações que precisam ser levadas em consideração, que precisam considerar o perfil, a personalidade, a história de vida de quem está recebendo aquele óleo essencial. Precisa considerar as preferências olfativas, então existe toda uma ética com relação à indicação de um óleo essencial, a indicação de uma sinergia aromática para alguém. Então, a minha dica que eu deixo aqui para finalizar esse vídeo é que para um uso profundo, para um uso seguro, não adianta ficar juntando pecinhas do quebra-cabeça, pegando uma dica aqui, uma dica acolá. Às vezes aromaterapeutas têm diferentes abordagens e não tem nada de errado com isso, mas não necessariamente uma abordagem vai se combinar tão bem com outra. Então é importante escolher uma linha, escolher alguém para te orientar nesse caminho e se aprofundar mais nisso, para fazer isso com cada vez mais maestria e colher cada vez mais benefícios no seu dia a dia. Então, deixa aqui seu like se você não deixou, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que gostaria de aprender mais sobre aromaterapia e a gente se vê na próxima.